O Brasil é o país dos conchavos, né? O país onde tudo se resolve na base da amizade. E eu não suporto nada disso. O senhor já chorou de raiva por causa do racismo? Ao contrário do que dizem por aí a meu respeito, essa história de menino pobre, filho de um pedreiro que ascendeu na vida, eu acho tudo isso uma bobagem. O senhor era Beatles ou Rolling Stones? Eu não suporto essa história de o sujeito ficar, não é, escolhendo palavrinhas muito gentis, muito para fazer algo. Ironias? Não, fazer algo inaceitável. Nosso primeiro programa é com o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Há alguns meses eu vinha tentando marcar uma conversa com ele. Mas só há 2 dias da estreia que ele me recebeu. Joaquim Barbosa é o homem público do momento. Muitos o amam, outros o detestam. É a primeira vez que ele fala com exclusividade a um jornalista de televisão desde que entrou para o Supremo, há 11 anos. Ministro, que prazer em vê-lo. Tudo bem? Muito obrigado, hein? Obrigado aí pela sua. Trouxe aqui um livrinho de um amigo aí que tenho certeza que o senhor vai gostar. Ócio criativo. É, nosso Domenico De Masi, se o senhor conhece. Sim. Sociólogo italiano. Sim, já. Tem um ensaio sobre o Brasil, 80 páginas, depois o mundo muçulmano, a Índia, os Estados Unidos. O senhor que gosta de viajar e conhecer o mundo. Como é que anda as costas, ministro? Sou. Assim, né? Ministro, muito obrigado pela sua gentileza em nos receber aqui, em nome da Globo News, eu agradeço. Eu sei que tem uma fila extensa de pedidos aí, não só nacionais quanto internacionais, então me sinto muito honrado por essa entrevista. Né? Eu que agradeço, Roberto, por me convidar. Muito obrigado. Normalmente, ministro, eu começo as entrevistas falando um pouco da infância, da história do entrevistado, mas com o senhor eu vou mudar um pouco. Falar de história, não sei se o senhor lembra daquele caso do Samuel Weiner, um grande jornalista brasileiro, que foi encontrar o doutor Getúlio lá na estância dele, em São Borja, e voltou com um título impressionante, né? O Getúlio dizendo, eu volto nos braços do povo. Né? Nem eu sou o Samuel Weiner, nem o senhor doutor Getúlio, mas eu lhe pergunto, o senhor vai para os braços do povo? Por enquanto, não. Não agora. Eu disse numa entrevista recente que não descartava a hipótese de um dia me lançar na vida política, mas não para essas eleições que... Proximamente agora. De 2014. Quer dizer que o senhor pretende ficar no Supremo mais algum tempo? O senhor preside o Supremo até novembro desse ano, né? Até novembro deste ano. Sim, pretendo ficar mais um tempinho aqui. Né? Tenho ainda quase 11 anos, mas vou decidir o que fazer nos próximos meses. A vida se faz ao andar, né? Como diz aquele... Quer dizer que a mosca azul não lhe picou? Não. Recebo inúmeras manifestações de carinho, pedidos, né, de cidadãos comuns para que me lance briga, mas não me emocionei ainda com a ideia, não. Certo. O senhor falou outro dia que a vida pública, a política, é quase um apedrejamento, né? No Brasil. No Brasil, a vida pública tornou-se esse apedrejamento constante. Eu acompanho a vida institucional de alguns países, ora mais de perto, ora um pouco à distância, e noto uma diferença fundamental. Mas o senhor fala da imprensa ou fala porque nos Estados Unidos, por exemplo, os republicanos são duríssimos com o Obama? São, sim. O que eu noto no Brasil é um processo paulatino de erosão das instituições. E esse apedrejamento parece fazer parte disso.
ocupar e exercer a função pública no Brasil, na visão de muitos, tornou-se um anátema. Né? É difícil, né? Precisa ter muita coragem. É difícil. As críticas são muito acerbas e, às vezes, infundadas, fruto de incompreensão de como funciona o Estado. Né? O senhor acha que, às vezes, o fato do Brasil ainda não ter, digamos, conseguido eliminar a corrupção de uma forma mais vigorosa, isso não contribui para esse tipo de cobrança, digamos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não quero justificar a corrupção tupiniquim, mas ela está presente em todos os países, em menor ou maior grau, né? Nós ainda não encontramos os mecanismos, a forma correta e eficaz de combatê-la. Talvez estejamos adotando o método errado, a meu ver. Me perguntaram isso recentemente, na viagem que fiz à África. Fui abordado sobre essa questão. Eu venho refletindo sobre ela e tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas se esse método puramente repressivo é o mais eficaz para combater a corrupção. Talvez medidas preventivas drásticas que doam no bolso, na carreira, no futuro dessas pessoas que praticam corrupção sejam mais eficazes. Por isso que na votação da ficha limpa o senhor foi Contra que se chegasse até o final, a última instância. Né? Sim, claro. Eu queria que houvesse... Mas é evidente, por que permitir que uma pessoa já com duas condenações, ou seja, com uma condenação criminal ou uma condenação por improbidade, por duas instâncias judiciais, por que permitir que essa pessoa concorra aos cargos mais importantes? Não se trata, nesse caso, de escolher funcionários públicos subalternos, mas escolher aqueles que vão dirigir o país. Então, Mas o argumento do outro lado também é forte, né? Que é forte. Você está já condenado na última instância, né? Sim, mas eu acho que faltou esclarecer um ponto fundamental. É que, quando a pessoa é condenada em duas instâncias, os fatos pelos quais ela é condenada se tornam indiscutíveis. A última instância não pode mais discutir fato. Ora, se você tem uma pessoa condenada nessas condições, por fatos que não podem mais ser discutidos judicialmente, por que permitir que essa pessoa possa concorrer a um cargo eletivo? Uma pergunta. Ministro, eu vou voltar um pouquinho agora para a sua biografia, um pouco, que ela é muito interessante. Né? O senhor nasceu no interior de Minas, Paracatu, né? Uma família de 8 irmãos, uma infância muito rígida? Sim, sim. Meu pai era bastante rígido. Bastante rígido. Para os padrões atuais, rígido até demais. Não é? Eu pertenço a uma geração de brasileiros que levava a surra dos pais. Já na geração do meu filho, isso já era inadmissível. Né? O senhor era muito levado? Um pouco rebelde. O senhor era tímido, garoto, ou mais... Extremamente tímido. Eu considero que ainda sou tímido. Mas perdi boa parte dessa timidez
ali por volta de 21, 22 anos, quando tive a minha primeira experiência fora do país. Voltei completamente mudado, mais alegre, mais confiante. Interessante. Né? Foi de Helsinki? Sim. Na Finlândia? Uhum. Pessoal branquinho, só devia fazer um sucesso louco lá, né? Sim. Com as meninas, né? O novo é sempre Claro. enriquecedor, né? E quando você conhece o novo ainda muito jovem, quanto mais jovem, melhor. Que ele vai marcar. Mas eu quero voltar ainda um pouco para essa. O senhor escolhe depois Brasília, né? Sim. Com 16 anos. O senhor sai de Minas, vem para Brasília. Por quê? Porque contra a vontade do meu pai. Meu pai queria que eu fosse para Belo Horizonte, porque assim mandava a tradição. O senhor gostava de quebrar a tradição. Quase todos os meus colegas de escola, lá de Minas Gerais, foram para Belo Horizonte, fizeram essa opção. Que intuição, hein? Eu já conhecia Brasília, né? É tão próximo aqui. Paracatu é perto. Muito perto. Agora, o que Minas lhe ensinou? Porque Minas é um estado interessante, né? Aquele interior, ali, Olha, Minas profundo, né? O ministro Carlos Brito, aqui no Supremo Tribunal Federal, uma vez disse uma frase com a qual eu concordo. Ele disse o seguinte: Joca é o mineiro menos mineiro que eu já vi na vida. Bate de frente. Fala o que pensa, diz na... Está mais para gaúcho. E é isso. Acho que é um pouco... eu não quero com isso negar as minhas raízes mineiras, mas o pouco contato que eu tive com esse modo de fazer mineiro levou a isso. Eu acabei me tornando uma mescla, não é? Uma mescla. E o direito por quê? Direito nunca houve. Dúvida? Nunca. Não. Ali por volta de 14 anos eu sabia claramente. Até mesmo em função do meu desempenho escolar. O senhor gostava de matérias mais humanas? Mais humanas, né? O senhor já lia? Já lia. Gostava e gosto muito de história. Gostava muito de geografia, língua, né? Português e línguas. Pois é, o senhor fala 4, 5 línguas. Eu me dediquei bastante ao aprendizado de línguas. Gosto. É um hobby, mas é também um instrumento de O senhor que gosta de ler muito, trabalho. lê no original sempre... Sim, claro, sempre. O senhor estudou alemão por quê? Por Filosofia? acaso. Foi por acaso. O alemão foi por acaso. Isso foi nos anos 80. Eu já estudava, já conhecia bem inglês, francês, estudava italiano. De repente vi uma faixa estendida numa rua aqui, uma faixa do Goethe Institute, fazendo propaganda. Venha estudar alemão. E eu fui verificar, era muito barato. E foi assim que eu comecei. Ganhava muito pouquinho na época, né? Então o preço contava muito. O alemão é talvez a língua que eu mais estudei. E como é que foi a sua vida na universidade aqui em Brasília? Tranquila. Tranquilo. O senhor trabalhava e estudava? Trabalhava, estudava. Período militar. Período militar. Período... E uma faculdade duríssimo. com tradição de esquerda, Darcy Ribeiro, né? Sim, mas o direito nunca teve essa tradição de esquerda. Não. E o que marcou muito essa época em relação ao regime militar é que foi o período em que houve a invasão da universidade. A famosa invasão. A famosa invasão. Assistimos às aulas durante um bom tempo com policiais na porta das salas. Quer dizer, o senhor viu de frente a importância sim. da liberdade, né? Claro, e vi os absurdos, alunos sendo presos na saída da universidade. Vi colegas que trabalhavam na imprensa do Senado
sendo resgatados ali de madrugada. Presos? Presos sob a acusação de que eles trabalhavam clandestinamente para produzir os jornais considerados subversivos. Agora, o senhor nunca teve uma participação política naquele momento, né? O senhor... Nunca tive. Aliás, nunca tive participação política, em momento algum. O senhor era um observador da cena? Sou um observador da cena política. Hoje, um observador engajado, né? Claro. De uma certa forma, participante, já que, né, ocupo a terceira posição do Estado brasileiro. Mas não de forma militante. Eu prefiro me manter alheio a quase tudo que se passa aqui nessa Praça dos Três Poderes, que tenha caráter político. O senhor falou em três poderes, estou pensando aqui nos três poderes, o senhor preside um dos três poderes, né? Como é que o senhor acha que o senhor contribui para essa harmonia dos três poderes, sendo presidente do Supremo? Olha, eu tenho uma visão do papel do Judiciário. Não tenho uma visão muito tradicional, que eu acho que ela não existe mais hoje, não faz sentido, mas não sou também favorável a muitos arroubos, né? No sentido de o Judiciário usurpar as atribuições dos outros poderes. Sempre tive uma posição aqui de meio termo. Eu lembro, por exemplo, que na votação sobre o direito de greve e em outras questões aí, uma outra perda de mandato parlamentar por infidelidade, eu sempre votei contra. Pois é. Isso eu achei interessante, porque a fidelidade partidária, de um lado, é importante para a democracia, os partidos. É, né? super importante, mas a perda de um mandato parlamentar decretada por um outro poder é uma das medidas mais graves que pode ocorrer num sistema de separação de poderes como o nosso. Né? No nosso sistema de separação, um poder tem influência na formação, na constituição do outro. O poder legislativo, por exemplo, influi na formação e constituição do judiciário. O executivo também. Agora, retirar alguém de um cargo, de um desses cargos, é uma das medidas mais graves. Ela tem que estar prevista na Constituição. Agora, essa Constituição que eu assinei também, em 88, sim, ela deixa brechas para que o Supremo entre nessa área, digamos, política. Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A Constituição de 88 é muito analítica, né? Ela teve a ambição e a pretensão de querer regulamentar toda a vida social. E com isso, ela deixa, por ser vaga, por ser incompleta, por depender de regulamentação por parte do Congresso em diversos aspectos, ela permite que o Supremo Tribunal Federal faça essa integração, uma vez constatada a inércia do Congresso. São mecanismos previstos nela própria Constituição. Neste momento da entrevista, por causa das frequentes dores nas costas, passamos a conversar em pé. No próximo bloco, o mensalão. Você acha que certas penas foram muito pesadas? Ao contrário. Ao contrário. Literatura. Balzac, o senhor gosta? Adoro. Adoro. É um dos meus escritores favoritos. Eu diria o meu escritor de cabeceira. Comédia humana? A comédia humana. Eu volta e meia, eu retorno à comédia humana para reler alguma coisa. Está tudo ali, né? Está tudo ali. Entender o espírito da sociedade sob a qual nós vivemos, você vai achar tudo ali. Falando na França, ministro, o país da
enfim, da liberdade, da Revolução Francesa, né? Como é que o senhor se sentiu quando chegou lá, jovem, estudando? Não tão jovem já, né? Mas estudando. Foram 4 anos de muito ricos. Existencialmente, senhor? Sim, existencialmente, porque eu não só estudei direito nesses 4 anos, eu mergulhei a fundo na cultura do país, lia muita literatura, história, sociologia, ciência política. Quer dizer, o seu direito ele é muito baseado, muito forjado nas ciências sociais? Sim, quem me observou aqui nesses últimos 11 anos tira essa conclusão rapidamente. O direito, para mim, não se basta. Ele não se basta em si, né, no estudo de normas. Ele tem que ser complementado com muita história, com sociologia, com estudo de ciência política, né? Especialmente para quem se especializa como eu no direito do Estado, direito constitucional, direito administrativo. Você tem que saber como funcionam esses mecanismos, saber na prática, né? Daí certas reações que eu tenho aqui, quando eu vejo certas propostas que não se conciliam de forma alguma com o o sistema que nós adotamos. Eu estou me lembrando uma vez, eu estava entrevistando o ministro Antônio Carlos Magalhães, de quem eu divergia muito politicamente, mas era um grande político, né? Sim. Era no Roda Viva. E era ao vivo. E aí eu, pelo momento ali, eu chamei ele de truculento. Sim. E ele teve uma zigue-zira comigo e tal. Mas o senhor não é muito rude, muito duro? Às vezes tem que ser. Né? O Brasil é o país dos conchavos, né? Do tapinha nas costas. É o país onde tudo se resolve na base da amizade. E eu não suporto nada disso. Às vezes eu sou duro para mostrar que isso não faz o menor sentido. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. E que isso não faz o menor sentido numa grande democracia como é a nossa. Nós temos que assumir isso. Nós estamos entre as 10 grandes democracias do mundo hoje. Das mais sólidas. Isso aqui não é lugar para brincadeira. E se faz muita brincadeira no Brasil, né? O senhor está dizendo mesmo no âmbito. Sessões de Não, Supremo eu digo também? no âmbito do Estado, não é? Dos 3 poderes. Muitas decisões são tomadas à la sauvette, como se diz na França, né? Meio superficialmente. Superficialmente, né? Não se pensa nas consequências. Mas eu senti que o senhor fica bravo quando o senhor é vencido. O senhor é competitivo? Não, nada disso. Não é nada disso. Eu saio dali, estou... Dizem que em política raiva só fingida. O Nelson Jobim que diz sempre. Em política, até a raiva é combinada antes. Mas não. Eu, raríssimas vezes aqui, terminado um julgamento, eu me convenci do argumento? Ou seja, achei que a minha tomada de posição estava errada. Houve inúmeros julgamentos aqui em que eu estive do lado vencido e passados alguns anos eu continuo achando que a minha posição é a correta. São poucos, não são muitos, não. E há momentos, digamos, que o senhor se arrepende de ter tido, assim, palavras mais duras ou não? Sim, claro. Eu não faço nada em caráter pessoal, não.
Eu me lembro que há um tempo atrás o jornalista Jânio de Freitas escreveu que quando a ministra Ellen Grace presidiu o Supremo, ela fazia com tanta elegância, Sim. claro, é mulher, né, com tanta autoridade, que até os ministros ficavam melhor na cadeira, né? Sim. O senhor tem um outro estilo, claro, é um homem, é diferente, né? Sim. Outro estilo, mas um estilo bastante, eu sou rédea curta. Rédea curta, eu sou um companheiro inseparável da verdade. Eu não suporto essa história de o sujeito ficar, né, escolhendo palavrinhas muito gentis, para fazer algo. Ironias. Não, fazer algo inaceitável. E isso é da nossa cultura, né? O sujeito está fazendo algo ilegal, algo inadmissível, mas com belas palavras, com gentilezas mil. Longe de mim esse tipo de comportamento. Ministro, qual foi o E preço? isso é fonte de boa parte dos momentos de irritação que eu tenho aqui. Puxa vida. Né? Os ministros não vão gostar, hein? Liberdade de expressão, eu também tenho. Ministro, esse chamado processo, enfim, o mensalão, né? Ele trouxe pessoalmente, como é que o senhor viveu isso? Olha, Roberto, é um processo que trouxe um desgaste muito grande, né? É um processo com uma carga política exagerada, poderosa, eu acho que um pouco turbinada pela mídia também. Um processo que durou um tempo razoável. Eu estou aqui há 11 anos, quase 11 anos, e só nesse processo foram quase 7. Não é? Então, imagina que isso consumiu boa parte das minhas energias aqui no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu encarei com absoluta naturalidade. Não o encarei como um processo como o outro, porque não podia ser assim. Era um processo que requeria planejamento, estratégia. Né? Os que tiveram a oportunidade de observar ao longo da instrução do processo devem ter percebido que eu raramente tomei decisões unilaterais, sempre levei as questões mais delicadas ao plenário. Tudo isso era fruto de uma estratégia, de um planejamento. O processo realmente foi muito difícil, né? Um julgamento muito difícil. Basta ver o fato de que foram ultrapassadas mais de 50 sessões, mais de 50 ou 60, já não me lembro. É uma coisa absurda. Muitas horas, né? Muitas horas, muito desgaste físico e emocional. Mental, né? Mental, né? Porque não se trata simplesmente de você levar algo ali e julgar. Você tem que convencer os seus colegas. Você tem que saber a maneira mais adequada de abordar, de demonstrar aquilo que você estudou mais do que os outros. O senhor conhece a política, estudou a política, né? A política tem as suas regras próprias, né? De ética, até o Max Weber fala sobre isso, né? O senhor acha que certas penas foram muito pesadas? Ao contrário, ao contrário. Olha, eu examino as penas que foram aplicadas no mensalão com as penas que são aplicadas e são chanceladas pelo Supremo Tribunal Federal nas turmas aqui, só que penas relativas a pessoas comuns. Eu convido aqueles que
que criticam o Supremo por ter aplicado essas penas supostamente pesadas a fazer esse tipo de comparação. Vamos verificar que o Supremo chancela em habeas corpus coisas muito, mas muito mais pesadas, comparando situações comparáveis, né? Quando o senhor fez a relatoria, né, e o senhor foi quase por unanimidade aceita a sua relatoria, né? Depois que aconteceram mais, né, durante o julgamento, algumas pontos de vista diferentes, né? Sim, a primeira fase do julgamento é o cumprimento de uma etapa fixada pela lei brasileira, mas que não existe em outros, né? Não é muito comum. Mesmo aqui no Brasil, essa etapa de recebimento de denúncia, ela é puramente formal. Na primeira instância, o juiz dá um despachozinho de meia página ou uma página. Em outros tribunais, são julgamentos super rápidos e singelos, mas aqui no Supremo há essa tradição de se conferir maior solenidade, as coisas, os votos são muito mais densos e demorados, né? O senhor acha que a televisão influi para isso? Não, isso é tradição da casa mesmo. Esses egos todos, aí vou dizer 11, vou botar o senhor também, né? Sim. Com a televisão não infla um pouco, não? Olha, para dizer a verdade, Roberto, a televisão me preocupou aqui nos primeiros, talvez, 15, 18 meses. Incomodava muito. Depois eu me acostumei, eu nem noto que há televisão ali. Você entra ali, está sendo filmado, você está preocupado com o seu computador, com a sua comunicação com a equipe aqui no gabinete. Mas o senhor acha que esse julgamento traz uma experiência nova para o Brasil, para a parte jurídica brasileira, para o processo democrático? O que fica do mensalão, chamado assim, para o senhor? Vai depender muito dos homens e mulheres que terão a responsabilidade pelo país nos três poderes. A eles caberá a tarefa de tirar as lições desse julgamento. No início da nossa agradável conversa, ministro, o senhor disse que talvez um dia possa servir o país na vida pública, né? Na vida pública eu já estou. Você já está, claro. Estou há mais de 40 anos. Quando eu falo em vida pública, eu estou pensando na política diretamente, ser votado, né? Essa é uma experiência diferente, né? Sim. Quer dizer, ela está ainda no seu radar aí, né? É uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí vai depender do meu humor nos anos que se seguirão a minha saída daqui do tribunal. O senhor não faz as coisas estrategicamente, elas vão acontecendo? Não, vão acontecendo. Assim, sempre foi sempre foi assim. Como é que o senhor vê o acaso, a sorte na vida? É algo importante. As pessoas têm que aproveitar as oportunidades. Eu me sinto uma pessoa bastante afortunada, né? Ao contrário do que dizem por aí a meu respeito, essa história de menino pobre, filho de um pedreiro que ascendeu na vida. Eu acho tudo isso uma bobagem. O que eu penso é o seguinte: raras pessoas no Brasil, e aí raras pessoas, incluindo pobres e pessoas vindas da elite brasileira, raríssimas, tiveram e souberam aproveitar as oportunidades que eu tive. Olha, estudar em uma universidade boa como a Universidade de Brasília, estudar na Sorbonne e fazer cursos relevantes, não um cursinho de
cosméticos. A Colômbia, foi a Los Angeles. Sim, Claro. ter acesso a essas grandes universidades, às quais eu tenho acesso, venho tendo há anos, bem antes de chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é o fato de eu vir de ter uma origem humilde que faz com que isso chame a atenção. É na história brasileira que se tem que ver quem é que teve essa. Teve e soube aproveitar. Mas é uma superação, né, ministro? O senhor deve ter passado... Eu não senti isso como sentiu superação. isso. Nada disso. As coisas foram acontecendo naturalmente comigo. E o racismo, ministro? O senhor sentiu isso? O racismo se sente sempre, né? Mente... Mesmo criança? Mesmo criança, evidentemente. Mesmo criança e mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, vocês tomarão conhecimento nos próximos dias. Eu propus uma ação por racismo contra um jornalista brasileiro. Sim. O racismo é uma das... Joaquim Nabuco disse, demorará ainda talvez séculos para que o Brasil se livre, se desvencilhe das marcas da escravidão. E é falta de honestidade intelectual dizer que o Brasil já se livrou dessas marcas. Elas estão presentes nas coisas mais comezinhas da nossa vida social. Basta você dar uma volta aqui nos corredores do Supremo ou de qualquer outra repartição pública, você vai perceber a repartição de papéis. Ao negro, tal posição, com o salário correspondente. Mais baixo, claro. Mas o negro... À medida que as funções vão... Vai rareando. Né? Vão aumentando em importância, o negro vai sumindo. Chegou na presidência, não é brincadeira. Sim, mas é um exemplo exceção, único, né? uma exceção. Claro. Eu jamais permiti que se utilizasse a minha presença aqui como exculpatória para o racismo brasileiro. O presidente Lula chamou-me, quando era presidente, através do ministro das Relações Exteriores, algumas vezes para viajar com ele à África. Eu recusei terminantemente. Por quê? Primeiro porque não era da tradição aqui da casa, o ministro do Supremo viajar em comitivas de presidente da República. E segundo, porque eu percebi que aquilo era uma estratégia de marketing para os países africanos. Mas eu soube que o senhor ficou chateado não ter ido no enterro do Mandela. Sim, mas eu não fui porque não fui convidado. Iria, hoje iria. Aí era diferente. Mas era diferente, uma outra situação, iria para render as homenagens ao Mandela, que eu conheci pessoalmente. Eu sei. Eu conheci. Que homem, hein, ministro? Fantástico, né? Que homem. Daqui a pouco. O senhor já chorou de raiva por causa do racismo? Comprei um Gran Vitara e ganhei um Sport. Já fez um Suzuki Adventure? Não sabe o que tá perdendo. Eu sei. Tô muito bem de Suzuki. Quem tem tá feliz. A NET sempre é mais negócio. Pessoal, convoquei essa reunião porque o nosso departamento financeiro tem uma proposta para reduzir os custos com o celular. A ideia é mudar nossos celulares para o NET Combo. Nós já somos NET, fica mais prático e mais barato. Vamos falar muito e navegar à vontade no celular. Ótimo ponto. De acordo. Ele é novo aqui? Vai longe. Traga o celular pro NET Combo e ganhe o dobro da velocidade na banda larga. Vem pra NET. News. O senhor acha que o Mandela foi o maior homem desses últimos séculos? Não saberia dizer, não. Eu tenho admiração por alguns homens públicos. Eu colocaria entre os grandes, sim. Entre os 5 grandes. O Lincoln.
Me perdoe, mas eu tenho um certo fascínio. Foi um ditador, etc., mas o tempo era outro, as circunstâncias eram outras, mas eu tenho um fascínio, estudei muito o Napoleão. E o que me fascina no Napoleão não é o Napoleão militar, mas o homem de Estado. Ele foi um grande homem de Estado. E direito francês? Não é só o direito, instituições importantíssimas que hoje estão por aí, saíram da cabeça dele. Você olha a França de hoje, 200 anos depois, as realizações dele em 15 anos são gigantescas. Mas é verdade. Era um homem que não tinha nenhum respeito pelo ser humano, pelas liberdades, etc. É outra coisa, né? Bom, aqui no Brasil, acho que nós podemos falar que Getúlio Vargas também foi um grande estadista, né? Sim, como muitos dizem, né? Dizem e esquecem que foi um ditador. Também teve uma mas sua foi um fase grande, ditador, foi um grande estadista. Lincoln eu admiro muito. Acho que foi um presidente por acaso, né? Ocorre muito isso. Mas é fascinante a maneira como ele lidava com os seus adversários políticos, que na verdade não tinham lá grande admiração por ele, porque eram socialmente muito mais importantes do que ele. E ele acaba reunindo esses rivais no seu gabinete. O secretário de Estado dele, Seward, se não me engano, um dos grandes secretários, 3 dos grandes secretários dele, eram os políticos que, no imaginário de então, seriam os presidentes, e não ele. Um sujeito que fascinava quando falava, quando abria a boca. Contador de histórias, etc. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor disse que detesta leviandade, aquelas coisas, né? Mas como é que o senhor lida com a fofoca? Que a fofoca em Brasília aqui é muito grande, né? Hoje em dia eu não tomo conhecimento. Né? Simplesmente não tomo conhecimento. Dedico boa parte do meu escasso tempo livre a outras leituras. A imprensa lhe incomoda muito? Incomoda um pouco, a imprensa brasileira. Mas todos que estão no poder não gostam de ser Não, mas criticados. é por aí, não. Eu sei muito bem o papel importantíssimo da imprensa, mas a minha crítica é sobre a falta de debates de fundo. Eu acho que temos hoje uma imprensa muito calcada na pessoa, nas pessoas. Né? Menos nas ideias. Menos nas ideias. Ministro, esqueci, não falamos em música, que é uma das coisas que o senhor mais adora, né? Música clássica, música popular? Um pouco de tudo, um pouco de tudo. Gosto muito de música popular. Amanhã eu vou entrevistar o Paulinho da Viola, o senhor gosta dele? Adoro. É o príncipe, para mim, é o príncipe da música popular brasileira. Gosto de música pop. Gosto bastante. Já gostei muito de rock, hoje gosto bem menos. Escuto bem menos. Agora, o que eu mais escuto é música clássica e jazz nos últimos, 20 anos. Bach, Beethoven, Mozart? Um pouco de tudo. Eu só não escuto muito esses compositores ultramodernos, o chamado, não sei nem como pronunciar, dodecafonismo. Esses tem atores, melodia, né? Não. Mas escuto com muita frequência os grandes compositores, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin. Minha iniciação
na música se deu, evidentemente, pelo rádio. Né? E escutava um pouco de tudo. Na minha fase de adolescente, era a época da Jovem Guarda, escutava tudo aquilo. Logo depois veio o rock. E Brasília aí, é muito rock, né? Brasília. muito rock, Bons roqueiros, né? O senhor era Beatles ou Rolling Stones? As duas coisas. As duas coisas. Eu lamento muito hoje em dia não ter tempo para ir aos concertos, aos grandes shows, aos concertos. Vou pouco. Quando o senhor viaja, o senhor vai aos Vou concertos? bastante. Falando de viagem, já quase chegando ao final, o senhor esteve na África recentemente. Sim. Foi emocionante para o senhor? Foi bastante. Né? Especialmente Gana e Angola. Me senti... Também fiquei um pouco mais de tempo nesses dois países. Mas era como estar em casa. Especialmente Angola, né? Angola é tão próximo. Parecidos, né? Tão parecido. Poucos brasileiros sabem, mas sempre houve durante 300 anos, talvez, uma interação, não só o tráfico de escravos, mas uma relação intensa entre Brasil e Angola. Claro, com o resto da África. Mas, lamentavelmente, a historiografia brasileira não dá o devido relevo a essa intensidade de relações. O senhor já chorou de raiva por causa do racismo? Quando era jovem, sim, criança. Hoje, Claro. Mas hoje o senhor é recebido... é claro, Hoje... Quando você se torna conhecido, você se torna autoridade, o tratamento é outro. Mas, criança... Só quem viveu que sabe. Claro. Às vezes o senhor não chega a pensar que o racismo pode ser mais social do que da cor da pele, porque não dá para entender que as pessoas no século XXI ainda possam... Não. O racismo, ele está em todas as esferas. Ele não é só social, não. Ele é econômico. Social econômico. Ele interfere nas relações profissionais, nas relações sociais das pessoas. Eu desafio alguns... no Brasil, certas pessoas que têm essa tendência de tentar minimizar o racismo. Porque eu me dou bem com todas. Pergunta a essa pessoa, quantas vezes você recebeu um negro na sua casa como convidado? Poucos vão ter essa resposta. Aí talvez um problema econômico, né? O negro estudou, é evidente. Você vive, você estabelece relações com mais frequência com pessoas do seu nível social. Exatamente. É evidente. O que o senhor espera da vida ainda, ministro? Eu? Sem planos. O senhor é muito moço, o senhor tem 59 anos. Deixa a vida me levar. E como disse o Martinho da Vila, só a sua presença aqui no Supremo já é no combate ao racismo, só a sua presença. Não, eu não trouxe para cá, não acho que eu tenha vindo para cá com essa missão, não, de combater o racismo, não. Eu sempre achei que a minha presença aqui contribuiria para desracializar o Brasil. Desracializar as relações. Somos todos iguais. Né? Isso, para que as pessoas tivessem a sensação de que não há papel predeterminado para A, B ou C. Eu espero que o dia que eu sair daqui, os governos, os presidentes da República saibam escolher bem pessoas para cá
e escolham negros com naturalidade. O senhor acha que o senhor entrou numa cota naquele momento, apesar de, Não é todo, de, isso, toda, a não. sua, de todo o seu preparo? o fato de ser o Dizer primeiro? que eu entrei numa cota é uma manifestação racista. Por quê? Porque simplesmente as pessoas que fazem isso deixam de lado, não olham o meu currículo. Aliás, pouca gente olha meu currículo. Que é espetacular, seu currículo. Pouca Tinha que gente estudar olha, agora. né? Não interessa, o cara só vê a cor da pele. Né? É que só foi o primeiro, né, ministro? Mas eu espero o seguinte, os presidentes nomeiem para cá um certo número de homens e mulheres negros de maneira natural. Né? Não façam estardalhaço disso. Né? Não tentem levar a pessoa escolhida para a África para esconder uma realidade, Roberto. É a realidade triste, muito triste, de que nós não temos representantes negros na nossa diplomacia, nos negócios, muito poucos no Estado. O Brasil se apresenta como um país de brancos, quando é um país meio a meio. Não, o Brasil não se apresenta, o Brasil não tem como se apresentar de maneira diferente, porque não há. Não é? Os países africanos se ressentem muito disso. Como é que pode um país que tem 50% da população negra e mulata não consegue escolher um número de embaixadores negros para mandar para a África? Nós esquecemos de falar de um assunto que talvez seja por aí, a educação, né, ministro? Pois é, mas a educação foi negada. A gente não pode usar a educação como justificativa. Essa educação foi negada. E ela precisa ser outorgada, ser dada. Universalizada. Não é? Muito obrigado, ministro. Espero ter outras conversas com o senhor no futuro. Muito obrigado. Um prazer. Eu que agradeço. Vamos escolher Beethoven, vamos escolher aquela sonata para violino, a Kreutzer. Eu gosto muito.